Você já ouviu falar do método Active Recall? Não? Em outras palavras, é a forma de tratar a sua memória sem Memorex. Quer saber um pouco mais? Vamos embora. Vamos trabalhar o método de recuperação ativa. Esse método é muito interessante porque a maioria das pessoas, quando se fala em construir a memória e, portanto, um aprendizado sobre um determinado tema de estudo, a maioria das pessoas usa ali o que nós chamamos de Memorex, uma colinha. Quem nunca apresentou trabalho, não sei se vocês já viram isso, mas tem aluno que vai apresentar trabalho e aquela parte que ele é responsável por explicar, muitas vezes ele tem ali um papelzinho, ele segura um papelzinho, às vezes pequenininho na mão, e aí quando ele está explicando, quando ele se sente assim um pouco esquecido, o que ele faz? Ele vai ali e dá aquela olhadinha de leve, puxa um papelzinho, dá aquela olhadinha e depois tende a continuar o conteúdo. Isso quando tudo dá certo. Quando tudo dá errado, ele começa a ler totalmente aquele conteúdo que ele precisava, a princípio, ter lembrado de memória. Como é que você pode fazer para melhorar o seu aprendizado e o coeficiente de memorização quando você tem que aprender algo novo? Bom, esse é o método de recuperação ativa que a gente vai falar para você, ou seja, de lembrar ativamente daquilo que você estudou ou relembrar. Vamos lá. Bom, esse método ele se utiliza basicamente de 3 passos. O primeiro passo é o seguinte: você tem um objeto de estudo, então você tem que fazer o quê? Montar perguntas sobre esse tema. Um monte de perguntas. Vai lá, você estudou sobre um determinado tópico, sobre um determinado sistema. Eu sou da área de ciências biológicas, eu sou da área da saúde, então nós temos uma facilidade para lidar do tema da saúde. Então, eu sempre, quando eu dou exemplo, às vezes eu associo mais facilmente. Por quê? Porque eu me sinto mais à vontade de falar sobre esse conteúdo, ok? Bom, então vamos pegar um tema específico ali para você construir perguntas. Você pode construir perguntas sobre o sistema esquelético, sobre o sistema articular, sobre o sistema muscular. Se você for do direito, da área de direito que você está estudando. Se você for da engenharia, do cálculo 1, do cálculo 2, enfim, do objeto de estudo. Então você vai montar perguntas sobre aquilo que você quer aprender. Veja, para você montar perguntas, você já tem que ter estudado previamente, senão nem condições de montar pergunta você tem. Então, se liga, se toca, de que você tem que dar uma estudada antes. Montou pergunta? Show de bola! Agora que você montou a pergunta, você vai fazer o seguinte, você vai guardar as suas perguntas. Guardou, deixa lá de lado. E agora você vai tentar recuperar ativamente as respostas para as perguntas que você fez. Então agora, sem Memorex, sem dar aquela olhadinha, você vai fazer o quê? Você vai tentar recordar. Por isso que nós chamamos de recuperação ativa. Você vai tentar recuperar aquela informação que você estudou sem usar nenhum tipo de artimanha ou de artifício. Você entendeu? Somente buscando na sua memória. E isso é legal, porque quando você só busca na sua memória, você vê se o método que você usou, se a técnica que você usou foi suficiente para você realmente memorizar aquilo que estudou. Tá legal. Agora, depois que você fez as perguntas e tentou recuperar ativamente as respostas, sem nenhum tipo de cola, você vai, no terceiro passo, você vai fazer o quê? Você vai comparar as suas respostas com as respostas que deveriam ser de fato. E, basicamente, você vai começar a identificar o quê? Os erros que você cometeu. Então, uma das características, eu vou começar a anotar aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, primeiro, vou anotar, vou ajudar, estou te ajudando, hein? A fazer o quê? Montar, criar as perguntas. Fechou? As perguntas. Só que para isso você vai ter que ter o quê? Um conhecimento prévio. Conhecimento prévio. Você vai ter que ter estudado, senão, como eu disse, você não vai nem ter capacidade de montar a pergunta. Depois você vai fazer o quê? Você vai responder as suas perguntas. Responder sem cola. Sem Memorex. Memorex. A galera
Tem gente que ainda coloca o pé assim na parede, assim, vai lendo tudo assim, ó, o que eu tinha que apresentar, né, o conteúdo, o que ele faz? Ele fica lendo ali e tal, e às vezes nem levanta a cabeça, vai só, quer dizer, para, né? Não está funcionando. E depois você vai fazer o quê? Você vai verificar os seus, não vou abreviar os seus, né? Os seus erros. E assim, você viu, funcionou? Não funcionou? Não. Mas assim que eu identifico os erros, eu começo a fazer o quê? Uma repetição espaçada, ou seja, eu vou começar a rever as perguntas que eu fiz e quais deveriam ser as respostas. Assim, no terceiro passo, eu vou verificar o que eu fiz, identificar o erro e começar a fazer o quê? A repetição espaçada, onde eu vou rever o conteúdo. Repare que depois que eu fizer a repetição espaçada, eu vou voltar a fazer o quê? O passo 1 e 2, onde eu vou rever a pergunta e vou de novo. Vou pensar na resposta. E quanto mais eu repassar, a tendência é eu melhorar. E, portanto, olha que interessante isso, vou usar um pouquinho da neuro agora. Quando você reforça uma determinada informação, quando você passa aquela informação várias vezes pelo seu sistema nervoso, pelo seu cérebro, a tendência é você fortalecer as conexões sinápticas. E a tendência, portanto, é você fazer com que aquele aprendizado permaneça mais tempo no seu cérebro, porque as conexões vão ficar mais fortalecidas. Em outras palavras, você vai fortalecer a sua memória. E o grande barato é que, quando você aprende a aplicar essa técnica, você não só melhora a sua performance em relação ao conteúdo que você está estudando, mas também você melhora a sua memória no contexto geral. É isso mesmo. Quando você tenta recuperar ativamente aquelas informações que você estudou, ou, por exemplo, quando você tenta recuperar aquilo que você fez durante o dia, o que eu fiz hoje durante o dia? Você está aplicando o método Active Recall para fazer memorização. E isso, por exemplo, ajuda na memória do seu cérebro, ajuda no seu metabolismo cerebral, ajuda até a evitar doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Olha que interessante. Então, eu estou te ensinando agora um método, uma técnica de estudo e de aprendizagem, mas que pode também te ajudar a evitar doenças do tipo demência, especificamente Alzheimer, numa vida lá no futuro, quando você nem imagina que uma técnica e um método aplicado da maneira certa pode te ajudar a manter a saúde cerebral. Quer saber um pouco mais sobre métodos e técnicas de estudo além do Active Recall? Não gostei muito desse método, não gostei muito dessa técnica. O que eu posso fazer? Você tem uma solução. Está aqui, ó, o livro Técnicas de Aprendizagem, um guia completo de como aprender mais e melhor. Aqui você vai ter, além do Active Recall, mais 34 métodos e técnicas de estudo, de aprendizagem, que pode ajudar você a aprender mais e melhor. Quer saber um pouco mais? Clica no link aqui embaixo, adquire o seu e comece a usar agora. E assim, então, Active Recall, método, uma das técnicas de aprendizagem. Quer ficar ligado no nosso canal? É só se inscrever, Neurociências na Veia. Além disso, se você quiser compartilhar, tem muitas pessoas que não sabem como estudar e estão precisando, querem fazer um concurso, então compartilha com eles e deixe seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.